Amados, hoje eu queria falar com vocês sobre uma prática espiritual que é muito importante e que contribui muito para a gente conseguir viver no Espírito, andar realmente por fé. E essa prática se chama confissão da palavra. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância dela e como você vai exercitá-la na prática. Bom, pessoal, a Bíblia diz assim que toda palavra ociosa que sair da boca do homem, ele prestará conta. Ou seja, tudo aquilo que nós falarmos, nós provavelmente vamos colher os frutos disso. A Bíblia também diz assim que o que contamina o homem é aquilo que sai de sua boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. Eu queria que você entendesse esse princípio, o princípio do falar para que o coração mude. Jesus mesmo estava nos advertindo que quando nós falamos alguma coisa, acontece uma mudança dentro de nós. A Bíblia diz assim também que se nós confessarmos a Jesus e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então seremos salvos. E mais uma vez nós vemos aqui a prática do falar para depois sentir, para depois crer no coração realmente. Quando nós começamos a falar as coisas, o nosso coração ele começa a mudar o que ele sente, o que ele entende sobre uma situação. Portanto, se apesar de estar passando por uma situação onde eu estou enxergando problema, onde eu estou enxergando que não vai dar certo, mas eu começo a declarar com a minha boca que eu creio que Deus está no controle, que vai dar certo, que Ele já fez, já solucionou aquele problema, o meu coração logo vai começar a abrir mão da incredulidade, abrir mão do seu desespero e começar a se lembrar do que a Bíblia diz, e então eu vou começar a manifestar dentro de mim um coração que crê. Quando eu confesso com a minha boca, o meu coração, ele automaticamente começa a mudar e a se submeter ao que eu estou falando. Portanto, andar pelo Espírito é você andar pelo que você fala. Falar vai levar você a manifestar o que a Bíblia diz. Quando você começa a declarar o que a Bíblia diz, falar sobre as coisas de Deus. Olha só, a Bíblia também diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja, quando eu começo a falar as coisas de Deus, das maravilhas de Deus, do poder de Deus, quando a minha boca começa a ter esse hábito de falar sobre as maravilhas de Deus, eu começo a me encher do Espírito Santo. Então, falar, o que eu estou falando está me preenchendo por dentro. O que eu estou falando está mudando o meu coração. Então, eu preciso começar a ter o hábito de falar as maravilhas de Deus, falar a verdade de Deus, falar o que está na palavra de Deus. Eu preciso começar a ter uma linguagem de fé, uma linguagem de vitória e começar a ter a prática espiritual, ter o hábito de fazer isso. Ter o hábito de falar e declarar a verdade de Deus todos os dias. E não apenas em um momento ou outro, mas durante o dia inteiro, queridos. Eu recomendo vocês que vocês orem sem cessar, declarem a verdade de Deus sem cessar, para que o coração de vocês comece a se submeter a essa fé que está no espírito de vocês. Olha, quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz assim que Ele disse haja luz, então houve luz e Ele disse que isso era bom. Olha, quando você fala, você vê e você sente. Deus falou haja luz, Deus viu a luz e então Deus julgou que a luz era boa. E é isso que eu quero que você entenda. Primeiro você fala, depois você vai conseguir enxergar, aí depois você vai conseguir sentir. Quando eu digo enxergar, eu não estou me falando do resultado físico, né, de mudar a circunstância. Você só vai se sentir bem quando a circunstância mudar. Não, porque quando você começa a falar, com os olhos da fé você começa a ver. E você já começa a sentir a fé, sentir a verdade de Deus, sentir que aquilo vai acontecer, porque você começou a falar primeiro. Primeiro você falou, depois você viu com os olhos da fé, depois aquilo começou a gerar dentro de você um coração convicto de que aquilo vai acontecer. E então, queridos, vai ter que se manifestar o que você está declarando, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E o seu coração, você vai estar crendo no que você declarou, naquilo que você falou. O apóstolo Paulo também fala assim que está escrito na palavra cri, por isso falei, e por isso nós praticamos também, cremos e por isso falamos.
Entenda que você não precisa sentir que aquilo é verdade dentro de você para que você comece a declarar, porque basta você saber que a Bíblia é verdadeira e ela não mente. Quando você reconhece que a Bíblia é verdadeira, ela não mente, você fala com sua boca, ainda que o seu coração ainda não esteja sentindo, você começa a declarar. Você está andando não com base no que você entende, não com base naquilo que você sabe, não com base naquilo que você aprendeu, mas você está andando segundo aquilo que a Bíblia falou. Você está andando pela mente de Cristo, pela verdade de Deus, pela revelação da palavra. Então, quando você começa a falar o que a Bíblia diz, não é mais o seu entendimento que está te guiando, mas a palavra de Deus. Então, falar é deixar-se ser conduzido pela palavra de Deus. Quando você começa a declarar o que a Bíblia diz, declarar as maravilhas de Deus, declarar a verdade de Deus, você começa a andar por ela. Você começa a andar por fé nessa palavra. Você começa a andar embaixo de uma palavra, crendo no que a palavra diz. E a palavra vai ter que se manifestar e acontecer na sua vida. Agora, o que eu diria para você é o seguinte, que algumas pessoas, porque estão com a alma muito feridas e machucadas, elas acabam tendo dificuldade de exercitar a prática da confissão da palavra. E quando você está com a alma muito ferida e machucada, é importante você confessar para Deus o que você sente primeiro, antes de você ir para a confissão da palavra. Porque confessar o que você sente vai abrir o seu coração, você vai abrir a sua intimidade para Deus, para que Deus possa vir e curar o seu coração. E daí, quando você começar a exercitar a prática de confessar o que a Bíblia diz, o seu coração ele não vai te atrapalhar ou te impedir. Às vezes é desconfortável, o entendimento não gosta de declarar uma coisa que ele não está entendendo, ele não está enxergando, a gente é muito guiado pelo que a gente vê. A gente espera as coisas acontecerem, a gente ver para depois a gente reconhecer que aquilo é verdade. A gente faz isso com o nosso entendimento, a gente espera entender para depois declarar que aquilo funciona, que aquilo dá certo, que aquilo é verdadeiro. Mas eu preciso mudar isso. Não é o meu entendimento que vai me guiar, eu não posso mais ser guiado pelo meu próprio entendimento. Eu preciso ser guiado pelo que a Bíblia diz, porque meu entendimento ele é sempre limitado. Por mais que eu entenda toda a revelação da verdade, por mais que eu entenda profundamente a Bíblia, eu nunca vou conseguir enxergar todas as coisas como Deus enxerga. Eu nunca vou conseguir enxergar de uma forma realmente ampla. Sempre estará limitado, porque o entendimento não consegue entender todas as coisas. Portanto, eu preciso abrir mão de andar pelo que eu entendo, porque o que eu entendo é muito pequeno, eu sou cego, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os meus. Eu preciso começar a andar pelo que a Bíblia diz, pelo que Deus falou, por aquilo que Ele tem falado comigo e declarar o que Ele fala, declarar o que a Bíblia diz. Quando eu começo a falar, eu paro de andar pelo que eu entendo e começo a andar pelo que Deus falou, andar pela palavra de Deus. Então eu começo a andar realmente no Espírito. Eu não ando mais segundo as minhas emoções, eu não ando segundo mais o meu entendimento, mas eu ando segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, queridos, esse vídeo é para trazer para vocês aí um pouquinho mais sobre vida no Espírito e um pouquinho mais sobre essa prática de confissão da verdade de Deus para que os seus olhos, seu coração comecem a se submeter à palavra e você viva realmente desfrutando da vida abundante que Cristo tem para o seu interior e para todas as áreas da sua vida, que vai ter que se manifestar a verdade de Deus sobre elas, porque você anda por essa verdade, porque é isso que você declara, é isso que você fala. Tá bom, pessoal? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like para eu saber que você gostou e não se esqueça de inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tá bom, pessoal? Então até a próxima e tchau!